século XXI, ano de 2025. E como anda as novas dinâmicas das famílias nesse ano que a gente está vivendo e nesse século que a gente está vivendo, que começou tem 25 anos. Vamos conversar sobre isso? Vai anotando as dicas. Essa é a questão que hoje nós vamos conversar, sobre o complexo de Édipo. Quando Freud escreveu, buscando lá da mitologia grega, o mito do Édipo, para falar da triangulação, ele usou o filho ou a filha, o pai biológico e a mãe biológica. Freud escreveu a teoria dele até 1939, quando ele foi embora ali na Inglaterra. E como que está esse complexo de Édipo hoje, em 2025? Nós temos que entender que o Lacan, ele é um contemporâneo do Freud, e ele continuou escrevendo a teoria do Freud, e ele vai embora ali em 1981, Jacques Lacan, na 80 anos. Quando ele começou a escrever aquilo que Freud falou, ele falou, ok, ainda continua valendo o que Freud falou, mas hoje a gente tem que entender que as famílias estão vivendo uma outra dinâmica. E nessa dinâmica que está vivendo, geralmente a família pode não ser constituída do pai biológico e da mãe biológica. Foi aí que o Lacan, nosso querido Jacques Lacan, explicou que hora ou outra essa função pode ser exercida, função materna ou paterna, e não necessariamente pelo pai e a mãe biológica. Aí entram as famílias homoparentais. Aí entram as novas dinâmicas de 2025. Aí entra tudo o que nós estamos vivendo ano 25. E muitas pessoas falam, o complexo de Édipo do Freud caiu por terra. Do modelo que ele disse, que ele escreveu nos compêndios dele, sim, porque hoje não necessariamente as famílias são de pais e mães biológicos. Podem ser 2 homens, 2 mulheres, são as novas relações que o mundo de 2025 está nos proporcionando. Então o complexo de Édipo ainda continua produzindo a triangulação, onde tem o filho ou a filha, função materna, aquela que exerce a função de nutriz, que vai capacitar os seres humanos com afeto, porque Freud falou de afeto, e é o afeto que fica agarrado e você leva ele para análise. E aí você leva a função paterna, que é a lei, que é a regra, e continua valendo as teorias do Freud, a topográfica e a estrutural, do id, superego, do inconsciente para consciente, inconsciente, as neuroses. O Freud estudou as neuroses e todos nós somos neuróticos, ou de histeria, ou obsessivo, ou de fóbicos. Então, como Freud, usando o saber da psicanálise. O pai da psicanálise é Sigmund Freud, todos nós já sabemos. Quem nunca já ouviu falar de Freud, falando é Freud? E eu quero explicar hoje a vocês sobre a triangulação do Édipo. É tão importante em 2025 que eu vou explicar novamente para que você fixe bem como que acontece. Lacan, Freud, todos os psicanalistas concordam que você tem amor de adoção, você decide amar as pessoas. Mas é muito importante entender essa dinâmica da triangulação que acontece pai ou mãe biológico, ou na ausência de pai e mãe biológico, pode acontecer com a função materna e função paterna. O mito de Édipo é tão importante que até hoje, 2025, desde que Freud escreveu na obra dele, as famílias passam por isso. Elas passam pela triangulação edipiana. E toda a teoria freudiana constituiu essa, e todos os contemporâneos de Freud, seja Lacan, Winnicott, Melanie Klein, Bion, Ana Freud, Nasio, David Zirman, Elizabeth Rudinesco, Cássia Rodrigues, veem na experiência de cada atendimento que existe a triangulação do Édipo. Mesmo que você não seja pai e mãe biológico, mesmo que você tenha adotado, mesmo que seja um casal homoafetivo, não importa. O que importa é que vai existir uma função paterna, vai existir uma função materna, vai existir as fixações, e o complexo de Édipo precisa declinar para ser instituído o superego no sujeito. Lembrando que o superego é o superego da função paterna, e assista ao vídeo até o final, porque aí você vai entender a dinâmica da sua casa, como que se constituiu
mesmo que você tenha adotado um filho eterna. Assista até o final, que nós vamos explicar novamente. Triangulação do Édipo. Muitos psicanalistas hoje estão achando que o complexo de Édipo não existe mais nas novas dinâmicas familiares. E eu quero trazer para vocês a base teórica. Quando Freud escreve o mito do Édipo e colocou o complexo de Édipo, lembrando que ele aproveitou essa palavra complexo da convivência ali com Jung que ele teve, que criou a sua psicologia analítica, que não é psicanálise. O Freud escreveu sobre o complexo de Édipo, onde existia uma triangulação, filho ou filha, com o pai e a mãe biológico. Nós temos que lembrar que Freud foi embora em 1939, ali na Inglaterra, onde ele foi exilado na Inglaterra no último ano da vida dele. E ele escreveu na dinâmica familiar da era vitoriana, que ele nasceu, e o novo século que ele viveu. Ele morreu no século XX. E nós temos que aprender que o Lacan, que nasce em 1901 e vai embora em 1981, ele construiu a nova dinâmica familiar, porque o Lacan estava vivendo em um novo tempo. E ele não falou mais só de pai e mãe biológico. Ele falou que o pai pode ser exercido por uma função paterna e a mãe é exercida por uma função materna. Mas a função paterna e materna tem que ser similar ao pai e mãe biológico, disse Lacan, aproveitando o saber do Freud. Que Freud escreve em uma época, Lacan já está mais perto da nossa época. Então hoje as famílias estão homoparentais, heterossexuais, não importa, pode ser duas pessoas que adotam do mesmo sexo, pode ser a função de, igual Paulo Gustavo e o Bredas, lembra? Aluguel nos Estados Unidos. Então não importa, o complexo de Édipo ainda continua produzindo a triangulação. O filho, ele vai ficar triangulado com a função paterna e a função materna. E essa triangulação, ela acontece até uns 7, 8 anos de idade e tem que declinar desse complexo de Édipo para introjetar o valor moral, a ética, a lei, que nós damos o nome na teoria estrutural de superego, ou super-eu. E é a teoria estrutural que foi aquela que continuou, que Freud escreveu em 1923, completou, quando ele percebeu que faltava algo na consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, sim, as novas famílias podem ainda ser analisadas pelo complexo de Édipo. Pega essa dica. Ninguém escapa do Édipo, nenhuma criança escapa do Édipo. Então nós, os adultos, precisamos entender o complexo de Édipo. Compre o livro anterior do J. Denásio, porque nenhuma criança escapa do Édipo. E no Édipo, nas fixações do Édipo, e as de todas as nossas neuroses, seja aquela de histeria de conversão, quando a gente transforma os sintomas em doenças físicas, seja as neuroses obsessivas, quando você transforma-as em atos de repetição suas neuroses, seja as neuroses fóbicas, quando você transforma em todos os transtornos de ansiedade que você tem. Você se medica, mas às vezes você precisa muito mais correr e fazer análise para entender quais são as fixações do complexo de Édipo que ficaram no seu aparelho psíquico. Compartilha com todo mundo o nosso vídeo para que as pessoas entendam por que elas sofrem tanto. Às vezes a gente não pode ir para análise, mas a gente pode comprar um livro. Compre o livro do J. Denásio, esse psicanalista argentino, radicado na França, contemporâneo e que escreve brilhantemente. Eu tenho todos a obra dele, fica atrás de mim. Então fica a dica. Beijo no coração, compartilha com todo mundo esse vídeo, hein? Passa para todo mundo. A dica de hoje é o mito de Édipo, complexo de Édipo. Essa população saudável. Beijos, tchau. Pega essa dica, espero que você tenha gostado. Beijo.